Olá, estamos iniciando mais um programa Éder Moraes, Fatos e Versões. O programa hoje está recheado de assuntos de interesse coletivo, de interesse da sociedade mato-grossense. O nosso entrevistado será o Dr. Luiz Antônio Pagô, ex-secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, de Educação, da Casa Civil e ex-diretor-geral do DENIT. Além de Luiz Antônio Pagô, nós também temos a opinião sempre clara e objetiva do sociólogo e cientista político, Dr. João Edson. Também temos o quadro Coluna Cuiabana com o Dr. Gabriel Novis Neves. Além de tudo isso, a nossa equipe foi às ruas colher depoimentos, ouvir a população e os seus questionamentos que nós colocaremos aqui para o nosso entrevistado, o Dr. Luiz Antônio Pagô. Nós vamos a um breve intervalo e, na sequência, voltamos para essa importante entrevista. A felicidade pede. Viva perto de tudo que te faz bem. Viva no condomínio Passem. Sobrados individualizados de alto padrão com 3 suítes, sendo 2 sacadas. Ampla área de lazer com churrasqueira, piscina e minicampo. Faz bem morar perto do verde. Faz bem morar a 5 minutos do centro. Visite o decorado e descubra este lugar. Condomínio Passem, um empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315-3444. Voltando do nosso intervalo, como anunciado no primeiro bloco, nós vamos entrevistar para um bate-papo bastante salutar, proveitoso e de enriquecimento de conhecimento da sociedade que nos assiste, com o Dr. Luiz Antônio Pagô, ex-secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, ex-secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, ex-secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, diretor-geral do DENIT, por onde fez um belíssimo trabalho. Nós vamos debater todas as polêmicas, as questões do Luiz Antônio Pagô à frente do DENIT, à frente do governo do Estado de Mato Grosso e também a sua participação na iniciativa privada. Pagô, é uma satisfação recebê-lo aqui no programa Éder Moraes, Fatos e Versões. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, estamos à disposição para o amplo debate. Ok. Antes de nós iniciarmos o nosso debate, nós vamos a uma breve matéria que fala um pouco sobre quem é Luiz Antônio Pagô. Luiz Antônio Pagô nasceu no Rio Grande do Sul. É graduado em Ciências Econômicas. Em Mato Grosso, de 2013 a 2005, atuou como secretário de Infraestrutura. Em 2005, foi secretário-chefe da Casa Civil. Em 2007, secretário de Educação. Com o aval do ex-governador Blairo Maggi, foi indicado pelo presidente Lula ao cargo de diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. 2013 foi o ano da mudança. Se filiou ao PTB, partido que faz parte da história da sua família. Eu iniciaria o nosso debate, Pagô. São vários assuntos, vários temas que nós temos aqui para discutir, mas vamos começar pela questão do governo de Mato Grosso. Uma passagem geral nas pastas em que você comandou, tido como verdadeiro trator do governo Blairo Maggi. Eu pude testemunhar isso, fomos colegas de secretariado e você realmente é uma pessoa que por onde passa faz as coisas acontecerem. Isso desperta naturalmente alguns amores, algumas paixões e alguns ódios, né? Na vida pública é assim. Por favor, se você puder fazer uma passão dessas 3 passas em especial e a sua atuação na vida pública com Blairo Maggi, o espaço é seu. Bom, em 2003 nós iniciamos essa trajetória, né, aqui no governo de Mato Grosso, dentro da Secretaria de Infraestrutura. Uma secretaria que tinha pouquíssimos recursos para investimento. Basicamente o que nós tínhamos eram os recursos do FETAB, disciplinados na época em 70% para rodovias e estradas vicinais e 30% para habitação. Quer dizer, um dinheiro muito pouco para a imensa demanda do Estado do Mato Grosso. Na época que o governador Blairo Maggi fez a primeira gestão, ele não tinha mais que 2,5% de recursos do Tesouro para investimento. O resto praticamente era tudo folha de pagamento, custeio, dívidas que tinham que ser honradas, né?
enfim, o dia a dia do Estado. E só tínhamos uma solução, o velho e bom compartilhar tarefas, né? Então fomos atrás de parcerias com o governo federal, principalmente com a Caixa Econômica Federal, na questão de habitação. Tinham muitos projetos no Mato Grosso que estavam paralisados, as prefeituras estavam com problemas de dar a contrapartida dos projetos, elas tinham que levar água, energia elétrica, fazer os acessos, estação de tratamento de esgoto. Então, nós identificamos uma série de projetos, conversamos com a Caixa, como era pouco dinheiro que a gente tinha que colocar, nós substituímos o papel da prefeitura pelo papel do Estado. E com isso nós começamos a fazer decolar as primeiras 12 mil habitações populares no Estado, certo? Aí, no reboque disso, o governo viu, o governador Blairo Maggi e a dona Terezinha Maggi viram que tinha possibilidade e lançaram o programa Meu Lar, né, que era para famílias que não tinham renda, né? Então, com isso, nós conseguimos atender uma parcela significativa da população, principalmente aqueles que estavam abaixo da linha da pobreza, e também honrar os compromissos que as prefeituras tinham assumido com a Caixa Econômica Federal nos conjuntos habitacionais, principalmente em Rondonópolis, Cuiabá e Várzea Grande, que eram os três municípios que estavam contemplados com essas verbas. Na questão das rodovias, quando o governador Blairo Maggi se elegeu lá em 2002, onde você andava no Mato Grosso, sempre era: governador, nós precisamos de estradas e pontes, nós precisamos de estradas e pontes. E quando ele fazia um terceiro pedido, era mais estradas e pontes. Então, quer dizer, nós tínhamos que fazer um projeto de estradas e pontes. Não tínhamos dinheiro na época para fazer um projeto global para o Estado, fomos à Federação das Indústrias, e a Federação das Indústrias, então, em 90 dias, ela organizou, ela contratou uma empresa, contratou técnicos, e em 90 dias nos entregou, nos protocolou um documento com levantamentos, com dados, sobre as necessidades que nós tínhamos de fazer investimento. Então, isso de novo, compartilhar tarefas, né? A sociedade civil organizada participando, vindo junto, nos entregou esse belo documento e através desse belo documento, a gente conseguiu fazer um planejamento. Porque... E a partir daí começamos a discutir de como implantar essas rodovias, como fazer essas recuperações, né? Primeiro foi voltar a ter alguns equipamentos para que o próprio Estado pudesse fazer a manutenção da sua malha, né? Então, uma melosa, um burro preto, alguns caminhões, algumas máquinas para se fazer isso. E também, especialmente no caso onde quisia se implementar pavimentações, nós fomos desafiados por algumas comunidades, especialmente o pessoal do Médio Norte, lá de Lucas do Rio Verde, o pessoal de Sapezal, que nos disse o seguinte: olha, se o governo ajudar com 50%, os outros 50% nós colocamos, né? E fomos discutir, na época, com o Tribunal de Contas, qual que seria a fórmula adequada para se implementar a Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal de Contas, como é que seria a fórmula adequada para se implantar o que se denominou posteriormente PPP Caipira. E com a evolução do Estado, né, e com a melhora da arrecadação, o que aconteceu? Nós passamos a ter um pouco mais de recursos, né, e com esses recursos nós passamos a ter disponibilidade maior de contrapartidas. E com isso se chegou aí a 2.400 quilômetros, logo no primeiro mandato, 2.400 quilômetros de rodovias implementadas por esse sistema, né, da PPP Caipira. E quando nós terminamos o primeiro mandato, já estávamos com 42 mil unidades habitacionais entregues para a população do Mato Grosso. Então, e aí também tinha, as prefeituras doavam terreno, às vezes a prefeitura não tinha, empresários doavam terrenos, entendeu? Que a prefeitura acabava escriturando e isso aí fez com que efetivamente se pudesse implementar um programa que nos 7 anos do governo Blairo Maggi, vou colocar 8, porque o primeiro ano do Simval foi apenas uma continuidade, né? Mas nesses primeiros 8 anos de Blairo Maggi e Iraci, depois Blairo Maggi e Simval, chegou-se aí a 60 mil unidades habitacionais, a 3.000 e tantos quilômetros de rodovias implantadas, né? E tudo pago, sem endividamento, com os recursos do FETAB, né?
O governador Braulio Maggi foi o governador do estado de Mato Grosso que mais investiu recursos próprios em infraestrutura. Ele não recorreu muito a linhas de empréstimo ou recursos, né, do governo federal. E outro detalhe importante também é aí que lançamos um programa de edificações públicas, aí que seriam na área de justiça, né, na área de escolas, né, e saúde. Então, seriam postos de saúde, unidades de pronto atendimento, que na época tinha outro nome, mas era que se fosse as unidades de pronto atendimento, hospitais regionais, pequenos hospitais regionais. Então, quer dizer, um pacote de obras de saúde, principalmente de educação, saúde e segurança pública, né? E também aí também era praticamente um valendo três, porque entravam os comerciantes das cidades, entravam os produtores agrícolas, independente da arrecadação do FETAB ou não. Às vezes não era nem recurso do FETAB, uma parte era da Fonte 100. E muitas escolas a gente praticamente construía, digamos assim, a parte principal da escola, que é a alvenaria, e depois a parte de janelas, portas, sempre tinham doações. Eu me lembro que você criou um programa bastante interessante, simples, rápido, objetivo, com eficiência e eficácia, chamado SOS Escola. Esse SOS Escola é maravilhoso, né? Porque ele não pede para a diretora fazer uma lista de coisas, ele se apresenta na escola já resolvendo o problema da energia elétrica, o problema do quadro, o problema da porta, do banheiro, enfim. E foram programas de baixíssimo custo e que deram resultados e que deviam ter sido mantidos. Eu te faço uma pergunta sobre o DENIT. DENIT, acho que na sua gestão você licitou mais de 40 bilhões de reais, se não estou com a informação incorreta, né? Como foi essa sua passagem pelo DENIT? O que deixou você mais frustrado e o que deixou você feliz nessa passagem pelo DENIT? Bom, primeiro, eu identifiquei 3 gargalos no DENIT. A questão dos recursos humanos, né, que não estavam adequados ao funcionamento do órgão. Segundo, os projetos, né, que praticamente inexistiam, né, tinha uma dificuldade muito grande de projetos. E terceiro, a questão institucional, porque o órgão estava praticamente, não era bem paralisado pelo TCU, sabe, pelos órgãos de controle, mas ele tinha muitos problemas com os órgãos de controle. Muitas tarefas para serem refeitas. Né? Muitos problemas com os órgãos de controle. Então, nós criamos uma gestão específica, né? Até o Cajar Nardes, que trabalhou conosco no governo Mato Grosso, né? Eu requisitei ele para fazer isso, porque eu considerava ele uma pessoa bastante competente e muito determinada, sabe? Porque às vezes você tem que ter, às vezes você tem vários especialistas, né? Mas você tem o fazedor, né? Então você precisa do fazedor. O especialista ajuda aqui, ajuda ali, o advogado é muito bom, é muito competente, os procuradores, mas o fazedor é aquele cara que empurra para frente. Então eu procurei me cercar de fazedores, né? E já tinha no próprio DENIT, eu gosto muito de trabalhar, eu chamo de prata da casa, sabe? Eu posso falar assim, eu saí do DENIT numa situação muito ruim para mim, certo? Me causou grande constrangimento, né? Mas, se você for no DENIT, tanto no dia que eu saí como hoje, nos corredores do DENIT, você vai ver a satisfação dos funcionários de ter trabalhado comigo. Por quê? Porque eu fiz a defesa dos funcionários, eu procurei trazer os funcionários para ser coordenadores, para ser superintendentes, para ser os gestores, para ser, enfim, para ocupar posições estratégicas dentro do DENIT. Com isso, eu consegui resolver o problema dos projetos. Eu não precisei contratar terceirizados para resolver. Eu resolvi em casa o problema dos projetos, certo? E a mesma coisa com relação a algumas tarefas que nós tínhamos lá no dia a dia, porque quando o pessoal fala do DENIT, todo mundo pensa que o DENIT é tapar buraco em rodovia, né? É isso, mas é muito mais, né? Sinalização, balizamento de rodovias, geometria, novas rodovias, novos estudos, planejamento estratégico, cálculos das concessões rodoviárias, né? A malha, 11 mil quilômetros de malha ferroviária abandonada, com centenas e centenas de equipamentos que precisavam ser leiloados uma vez só e aquilo sempre eram postergados. A parte hidroviária nacional, né, que tirando a parte que cabia à Secretaria Especial de Portos, que eram portos marítimos e a questão da costa, né, as áreas lacustres e rios, né,
quer dizer, todo o sistema hidroviário nacional também na responsabilidade do DENIT. Então, amplas tarefas, né? E você ter pessoas para tocar tudo isso, né? Foram em 32 meses efetivamente de gestão, 32 meses de gestão, nós licitamos e contratamos 40 bilhões de obras e pagamos 26,7 bilhões e ficou 6 bilhões no caixa, que o governo naquele primeiro semestre de 2011 estava com dificuldade, tanto que quando eu saí no DENIT, nos 3 meses subsequentes, quem me substituiu foi só praticamente pagando já todas aquelas contas que estavam acumuladas na nossa tesouraria, certo? Que isso era um dos motivos, né, das minhas discussões mais constantes com a própria Miriam Belchior, certo? Porque eu não admitia, né, quer dizer, um governo de continuidade, um governo que sucedeu, no caso, o presidente Lula e Paulo Bernardo como ministro do Planejamento, que pagava rigorosamente em dia. Quer dizer, só porque mudou o ano, agora começou aquela brincadeira de atrasar pagamento, né, eu não aceitava isso, sabe? Isso era uma coisa que... Porque se eu exigia... Um empreiteiro, você pode tirar o escalpo dele, na maneira de dizer, né? Você pode exigir, você pode ser até ditatorial com ele, mas pague em dia, certo? Quer dizer, se você quer ver obra acontecer, Éder, você pague os empreiteiros em dia que as obras acontecem, certo? Então, esse era um planejamento, quer dizer, fundamental para nós, certo? Por isso que nós conseguimos, naquele período, fazer tanto em termos de realizações. 1.156 contratos de obra e serviço tocados num período de 32 meses. Não tem nada parecido na história do Brasil. Nós somos testemunha disso, Pagô, e nós sabemos do belo trabalho que você fez. A nossa equipe foi às ruas, Pagô, e colheu algumas perguntas da população sobre Luiz Antônio Pagô, né? Sobre aquilo que a mídia veiculava, a mídia falava e de bate-pronto o que o cidadão queria ou quisesse, né, perguntar ao Luiz Antônio Pagô. Vamos à primeira enquete. Pagô, o pessoal estão dizendo que fizeram um complô, que você saiu lá do DENIT. Isto é verdade? À vontade, Pagô. Com certeza, né? Isso foi uma articulação de 3 deputados federais, né? Que se juntaram ao Cláudio Abreu da Delta, né? Que tinha amizade com o Carlinho Cachoeira, que por sua vez tinha amizade com o jornalista da revista Veja, que por sua vez tinha amizade com o Thomas Traum, da Presidente da República, certo? Então essa... Triangulação. Esses contatos, né? Esses contatos, né? E eles inclusive comemoraram, certo? A minha sorte foi que no período que eu fiquei no DENIT, eu angariei muitas amizades, principalmente com parlamentares também, sabe? Se tinha gente que queria me ver pelas costas, como você acabou de dizer logo no início do programa, né? Tinha muita gente que tinha afeto e, enfim, até companheirismo realmente, pelas coisas que a gente pôde fazer juntos, né? Porque ninguém trabalha sozinho, né? Eu no DENIT só pude chegar onde cheguei por causa dos meus diretores, né? E principalmente pelo apoio dos parlamentares, né? É uma equipe, né? É uma equipe, né? Os relatores de orçamento, eu sou muito agradecido especialmente ao Romero Jucá, que ajudou muito o Mato Grosso, sabe? O senador do estado de Roraima. Ter um mato-grossense à frente de uma instituição deste tamanho incomodava o Brasil? Incomodava. Incomodava porque nós estávamos cumprindo aquilo que o Lula havia determinado, que era ter um orçamento mais regionalizado, e especialmente o Lula me pediu para atender a Amazônia Legal, certo? Que ele considerava que era uma falha que o governo tinha em não implantar obras. Tanto que eu entrei no DENIT, nós tínhamos aí pouco mais de 500 milhões de orçamento para o estado do Mato Grosso, quando saí tinha 2,5 bilhões, certo? Então, só para mostrar a diferença, né, né, e não estava fazendo nada excepcional, estava apenas cumprindo a determinação do presidente da República, né? E no caso desse complô, quer dizer, o que me salvou foi ter ido ao Congresso Nacional, certo? Eu ser convidado... No Congresso Nacional você respondeu mais de 200 perguntas. Olha, eu fui, na primeira etapa, depois mais de 300 eu fui, olha só, na comissão da Câmara, foram inicialmente 7 horas e 15 minutos, né? E depois no Senado, na Comissão de Infraestrutura, foram mais 4 horas e 55 minutos, certo? Nas duas juntos, e mais na CPMI do Cachoeira, né, que eu fiquei mais 7 horas e quase 8 horas, faltou 7 minutos para chegar a 8 horas, né?
na CPMI do Cachoeira, eu respondi 510 perguntas, quer dizer, não deixei nenhum assunto para trás, né? E em todo esse período, em todas as questões, eu só tive um problema com o deputado Onyx Lorenzoni, que não quis aceitar a minha resposta e ficou criando um constrangimento, um debate comigo, porque ele não conseguia entender uma simples questão. Nós tínhamos na época projetos dentro do DENIT que eram financiados pelo Banco Mundial, que eram projetos de 5 anos, que você contratava ano após ano. Você licitava, contratava o primeiro ano. Vinha a inspeção que tinha que ser feita, a fiscalização do Banco Mundial, e dizia, vamos fazer mais isso. Então, quer dizer, e você subsequentemente ia fazendo. E ele contabilizava aquilo que tinha que ser feito, que era um novo contrato, ele contabilizava aquilo como se fosse um aditivo. Entendi. E aí ele disse, não, você deu 220 aditivos na obra tal, 150% de aditivo na obra tal. Não era nada disso, era um contrato de 5 anos que a gente cumpria. Atendimento aos apontamentos. Atendimento aos apontamentos, e estava de acordo com a lei, certo? Tanto que o TCU nunca questionou o assunto, porque entendia perfeitamente. Mas, quer dizer, foi o único problema que eu tive em 510 perguntas que eu respondi. Perfeito. Vou pedir o seu poder de síntese, porque nós temos aí cerca de 8 perguntas aí dos cidadãos. Então vou responder mais rápido. Por favor, a próxima enquete. Pagou? Depois de descobrir a verdade do Palácio Central em Brasília, eles pediram desculpa para você? Eu gostaria que eles tivessem pedido desculpa, né? Porque doeu muito e ainda dói, sabe? As pessoas perguntam se eu tenho mágoa. Tenho sim. Tenho muita mágoa, principalmente da presidente, que não se dignou nem de me perguntar o que tinha acontecido. Ela simplesmente ela criou um fato midiático, né? Em cima da denúncia. Faltou apoio do ministro, faltou apoio do presidente Lula, faltou apoio do Blairo. Eu acredito que faltou apoio de todo mundo, né? O Blairo fez alguma coisa, mas eu acredito que ele podia ter feito muito mais. Pagou, tem um cidadão e deputado estadual, disse ser muito seu amigo e deixou um depoimento aí em sua homenagem. Olá, meu amigo Pagou. Estou com saudade de você. Você, com seu perfil, com a sua maneira de administrar, Mato Grosso está precisando muito de você. Você precisa voltar para o governo para implantar novamente aquele modelo arrojado de fazer as coisas, porque infelizmente nos últimos anos o nosso governo está muito devagar. Então, Pagou, quero te parabenizar pela tua trajetória política e espero que você no próximo governo faça parte do próximo governo para nós pôr esse estado nos trilhos certos, nos trilhos que ele merece. Parabéns para você e muito sucesso. Só deixar registrado um abraço ao deputado Zeca Viana, grande companheiro. Pagou. O Zeca, tanto ele como o irmão dele, né, sempre foram parceiros de primeira hora nosso, né, nas andanças pelo Mato Grosso, e também fizeram a diferença no município dele, sabe? Por uma atuação aguerrida, né, e transformaram a cidade. Isso é importante, né? Você ter prefeitos que conseguem transformar cidades, né? E agora o deputado está com uma belíssima atuação na Assembleia, combativo, é assim que tem que ser. A Assembleia, Éder, não pode ser uma Assembleia sem oposição, sabe? Tem que ter oposição, a oposição tem que ser sistemática, vigilante, até porque obriga o governo a pensar melhor, perfeito, a fazer as coisas de maneira absolutamente correta. Mas um amigo, o deputado estadual Ademir Bruneto, também tem uma pergunta para fazer ao nosso entrevistado, Luiz Antônio Pagou, ex-diretor-geral do DENIT. Eu quero perguntar ao Pagou o que ele acha desta política de incentivos fiscais e como ele trataria esta questão se ele tivesse o poder para mudá-la ou incrementá-la, enfim, resultado do seu pensamento sobre essa política de incentivos para o Mato Grosso. Sobre essa pergunta do deputado Ademir Bruneto, sobre a questão dos incentivos fiscais, Luiz Antônio Pagou responde logo após o nosso intervalo.
Escolha morar no Condomínio Passem ou Condomínio Vivere e ganhe uma viagem para Punta del Este, mais desconto de R$10.000. Aproveite essa oportunidade, compre sua casa e ganhe suas férias. Construtora Fatex. Voltando do nosso intervalo, no bloco anterior, o deputado Ademir Bruneto deixou a pergunta sobre o que você, Luiz Antônio Pagô, com a experiência que tem, economista formado pela Fundação Getúlio Vargas, com a larga experiência na iniciativa privada, especialmente, conhecedor de políticas de incentivos fiscais, o que você acha desta política de incentivos fiscais que está implementada no governo Silval Barbosa? Bom, primeiro, eu considero importantíssimo o Estado ter uma política de incentivos fiscais. Aliás, todos os estados brasileiros praticam, né? E aqui para nós, vários investimentos que foram implementados já no governo do governador Dante de Oliveira e posteriormente no governo do governador Blairo Maggi, foram baseados nessa política de incentivos fiscais. Só que eu restringiria a incentivos fiscais na área industrial, que é onde acontecem os empregos mais qualificados, onde que você tem uma efetiva geração de emprego e renda, você tem as cadeias produtivas agregadas. Então, você, ao deixar de receber aquele recurso referente ao imposto de circulação de mercadorias e serviços, né, você acaba arrecadando indiretamente, porque na prestação de serviço, nas cadeias produtivas, nos projetos que se agregam ao grande projeto, você acaba arrecadando. Então, isso é muito inteligente, né? E vários projetos foram implantados aqui, projetos de instalações industriais foram implantados no Mato Grosso com essa lei de incentivos fiscais e tem dado resultados primorosos. Para a gente encerrar o assunto sobre a infraestrutura, voltando um pouco, eu sei que você é um profundo conhecedor, já comandou vários seminários pelo interior do Mato Grosso, já participei de muitos em que você assumiu à frente desses fóruns, seminários, discussões sobre a logística do estado de Mato Grosso. Queria ouvir a sua opinião sobre essa integração de modais, né? Está chegando a ferrovia aqui em Rondonópolis já, com um traçado novo que surge aí, Água Boa, Barcarena, mas nós temos a Norte-Sul, que praticamente é um paralelo. Você acha que tocar os 3 projetos simultaneamente, 2 já carimbados e um ainda muito embrionário, vamos dizer assim, é correto ou não é correto? A questão das hidrovias, você que é um profundo conhecedor, quem barrou isso no estado de Mato Grosso? Por que as hidrovias não estão andando na velocidade que deveria andar e acontecer? E um terceiro modal, que seriam as estradas, e as BRs, as MTs, enfim. Essa integração, o que, do seu ponto de vista, está faltando, pelo menos como política pública de implementação, para que comece a funcionar no futuro mais próximo possível? Bom, as hidrovias, elas precisam ter um plano nacional definido e precisa ter recurso. Porque já se fizeram vários planos hidroviários, agora mesmo o governo federal lançou um último estudo feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, certo? Em que se apresentam números interessantíssimos, investimentos nos primeiros 4 anos de 10 bilhões, depois nos próximos 8 anos de mais 20, né? Chegando a 120 bilhões de investimento, mas eu não consigo enxergar o dinheiro, né? Não consigo enxergar o dinheiro, né? O governo federal está com dificuldade de implantar projetos rodoviários, não é nem ferroviários, rodoviários, exatamente porque o modelo que ele está implantando é um modelo, o governo federal tem que, tanto o governo federal como o governo do estado, eles têm que ser sinceros com a população. O governo pode alguma coisa, não pode tudo. O que nós temos que ir é para o caminho das concessões. Agora, só um Esse detalhe. caminho das concessões, Éder, é fundamental para o Brasil e para o estado, certo? Então, no caso do Brasil, nós precisamos sim, imediatamente, um plano de concessões rodoviária, ferroviária e hidroviária. Aquilo que estava sendo planejado lá no governo Lula tem que ser executado, certo? Que são as concessões ferroviárias e depois de buscar o devido respaldo na área hidroviária. Aí eu vejo a possibilidade de implementar projetos. Entendi. Uma dúvida aí como leigo, né? Nossos rios, e quais os principais aí, têm condições de abrigar realmente uma hidrovia? Não sei se o termo correto é calagem, mas a perenidade
Há interrupção durante o ano numa hidrovia que possa ser viável para o estado de Mato Grosso? Bom, nós aqui temos, por exemplo, a possibilidade do Paraguai, né? A hidrovia denominada do Paraguai-Paraná, ela seria viável. Nós temos ainda um problema de ordem jurídica para ser resolvido. Uma vez resolvido o problema de ordem jurídica, eu acredito que é um ponto interessante para se discutir, para se implementar essa hidrovia do Paraguai-Paraná. Ela, na realidade, ela já é implementada, né? De Corumbá para Nova Palmira, lá no Uruguai, ou de Corumbá para a Argentina, Rosário do Oeste, Santa Fé, quer dizer, você já tem 2.200 embarcações que circulam na hidrovia. Só não circulam entre Corumbá e Cáceres, né? Agora, com a rodovia BR 174, tendo o Marco Zero lá em Santo Antônio das Lendas, né? Podendo ser implementado esses 80 quilômetros. Lá em Santo Antônio da Lenda você passa a ter um calado melhor. Então você poderia, sem fazer intervenções no rio, ter uma navegação praticamente 9 meses do ano com 2,20 metros, 2,40 metros de calado, que é para a hidrovia, para esse tramo de hidrovia, seria excepcional. Você pode navegar com comboios de até 12 mil toneladas, né? Então você poderia... E não é só a questão do soja, do milho, você tem os farelos, você tem o açúcar, você tem o biodiesel, você tem combustíveis que podem subir e descer, você tem alternativas, né? Até para viabilizar, um certo ponto aqui, a ZPE de Cáceres, né? Exatamente, você viabiliza a ZPE de Cáceres, se você tiver aí... E o Paraguai está se desenvolvendo muito, quer dizer, pode fazer uma boa troca comercial com o Paraguai, com a Bolívia, com a própria Argentina e Uruguai. Então, quer dizer, tem possibilidade, que não só no soja e no milho. É claro que quando você coloca, você tendo a possibilidade de fazer soja numa hidrovia, ou soja num multimodal, você com certeza você vai ter fluxo e volume para pagar a conta, certo? O governo brasileiro, o programa de aceleração do crescimento e mesmo o programa de concessões, e aí talvez a nossa bancada, mais a bancada de Rondônia, mais a bancada do Tocantins, mais a bancada de Goiás, né? Ou seja, do Mato Grosso do Sul, quer dizer, nos unirmos em projetos comuns, que nós temos interesse comum, e fazer decolar nossas ferrovias. Fazer valer a representatividade. O nosso poliduto, a questão de novas rodovias no Mato Grosso, né? E fazer que efetivamente as concessões saiam de uma vez. Porque as estradas estão insuportáveis no Mato Grosso, né? Qualquer estrada nossa, aí, qualquer trecho de rodovia federal é 5, 6 mil carretas dia, quer dizer, fora os veículos leves, fora ônibus, fora as caminhonetes que circulam, que tem que circular, os carros menores de entrega. Então, quer dizer, estamos extremamente com uma logística inadequada para o nosso ciclo de desenvolvimento do estado do Mato Grosso. Verdade. Vamos a mais uma enquete. Pagou porque você escolheu estar no PTB. Nós vamos entrar agora na seara mais política, Pagou, e vamos falar sobre PTB, sobre a sua atuação, por que você escolheu o PTB, e a pergunta veio muito oportuna. Por que o PTB? Bom, primeiro que eu já fui filiado do PTB, né? Eu saí do PTB para me filiar ao PPS, para apoiar, obviamente, a candidatura do governador Blairo Maggi, a entrada dele no PPS, a estruturação no estado do Mato Grosso, e foi um período que nós trabalhamos muito, né? Desde o ano de 2000, e começamos um trabalho, escolhemos inicialmente aí uns 50 municípios do estado para trabalhar, com o objetivo de formar quadros, de ter vereadores, de poder ter candidatos a prefeitos. Então, trabalhamos nesse sentido, né? Então, eu saí do PTB, fui para o PPS, do PPS acabei indo no PR, porque quando o Blairo, já governador, trocou de partido, eu acabei indo com ele para o PR, né? Mas o PTB, ele foi meu partido desde a tenra idade, digamos assim, desde a adolescência, né? Era o partido do meu pai, era o partido do meu avô, né? Eu ajudei a eleger muita gente no Paraná, e até uma coisa interessante, eu fui durante muito tempo presidente da Cassiopar, coordenadoria das associações comerciais e vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Paraná. Eu fundava diretórios do PTB,
respaldado, evidentemente, pela direção estadual, e fundava associações comerciais, né? Então, eu fiz um belo trabalho na questão... Está repetindo isso em Mato Grosso? Não, e agora eu tô com o PTB, nós vamos repetir esse assunto no Mato Grosso. Não é uma estratégia de Blairo Maggi para vir lá na frente uma possível candidatura ao governo de Mato Grosso, estrategizar ou estrategicamente colocar os aliados para ocupar frentes em partidos vários que compõem o arco de aliança? Olha, eu confio na palavra do Blairo Maggi, né? Ele disse que não vai ser candidato a governador. Essa é a palavra dele para mim, certo? Disse isso para mim também. A minha entrada no PTB, eu entrei por um convite do Chico Galindo e do Benito Gama, né? Fazia tempo que eu encontrava eles aqui e ali, e aí eu falei, não, já que eu preciso de um partido, né? Conversei longamente com o Benito Gama, fui ao senador Ginhargelo, né? E depois eu conversei aqui então com o Chico Galindo aqui em Cuiabá e entrei no PTB. O objetivo, claro, é o fortalecimento do partido para ele depois discutir a questão de depois do partido fortalecido, com uma boa estrutura partidária, a gente discutir o apoio a um candidato ao governo e também com foco, Éder, nas eleições de 2016, né? Porque partido você constrói, faz ele crescer disputando eleições, né? Perfeito. Então, a gente convida as pessoas para o partido, mas praticamente com um compromisso. Olha, você vem, mas você já vem candidato, certo? Então, você vai ver que o PTB vai ter inúmeros candidatos em todo o Mato Grosso e por isso mesmo nós trouxemos a senadora Séries para o partido, né? É uma estratégia do grupo que está hoje no PTB, é o nosso senador Oswaldo Sobrinho, Chico Galindo, o Carlos Haddad, presidente da Municipal, e outros tantos companheiros, o Metelo aqui em Várzea Grande, e outros tantos companheiros, o Júlio, os vereadores da capital, e mais ali, em alguns municípios nós temos figuras muito interessantes e de bom poder político e gente de voto. Então, essas pessoas de voto estão entrando no PTB, sabe? Eu não tenho dúvidas, Pagô, que você fará um belo trabalho frente ao PTB e o PTB vai desempenhar um papel fundamental nessas eleições. Com a sua entrada, principalmente. Nós temos mais um depoimento do deputado Nininho. Pagô é uma pessoa que Mato Grosso deve muito ao Pagô. Eu acompanhei desde o início do governo Blairo Maggi e o Pagô sempre foi um esteio ao lado de Blairo, aonde desenvolveu vários programas aqui em nosso estado que contribuíram muito com a administração do nosso ex-governador e hoje senador Blairo Maggi. Ao exemplo dessas parcerias com a iniciativa privada, aonde desenvolveu esses consórcios, que graças a essa visão do Pagô, hoje Mato Grosso é outro estado em termos de infraestrutura. Então o Pagô é uma pessoa que Mato Grosso deve muito a ele e eu peço ao Pagô, como amigo do Pagô, eu quero que ele venha para dentro da política mato-grossense. Eu sei que hoje ele está aí filiado a um partido e nós precisamos de pessoas determinadas, arrojadas, pessoas competentes e compromissadas com as causas públicas. Pagô, infelizmente, foi injustiçado por interesse de alguns políticos lá em Brasília, aonde cometeram uma grande injustiça, mas ele provou que ele é uma pessoa de bem, que não deve nada e está aí de cabeça erguida, superou tudo isso e está aí trabalhando e hoje eu espero que ele venha aqui para somar junto conosco, quero ser um parceiro do Pagô no futuro do nosso estado de Mato Grosso. Um grande companheiro. Um grande companheiro. O Didinho sempre foi companheirão. Outro detalhe, lembra que ali eu falei, olha, que a gente, cada um fazia a sua parte, eu nunca fiz uma ponte lá em Itiquira que eu precisasse gastar mais que 30%. Porque o Nininho arrumava madeira, arrumava o batistaca. Quando a gente foi implementar uma rodovia, que agora eu me esqueço o nome, uma estadual, através da PPP Caipira, né? Uhum. Ele foi lá, discutiu com os proprietários para deixar passar, para fazer com que a estrada fosse uma estrada larga.
precisava de cascalho, precisava de pedra, quer dizer, estava lá o Nininho sempre liderando, né? Um dia nós estávamos chegando, se aproximando da estação das chuvas, e ele no dia seguinte apareceu lá com mais máquina, equipamento para ajudar, quer dizer, então é isso aí que faz a diferença, sabe? Que faz com que, às vezes, o um que você vai investir passa a valer 3, né? Porque você vê as pessoas se envolverem com o processo. Então, o Nininho foi sempre um companheiraço desse. Nós temos mais uma enquete sobre Luiz Antônio Pagô. Pagô, agora você saiu do partido, qual é a sua relação com o Blário Maggi? Eu saí do PR, né, mas eu saí lá quando aconteceu aquele episódio do DENIT, né, que eu pude constatar, né, o dissabor de ter pessoas do meu partido envolvidas nesse episódio. Eu preferi sair do PR, eu não pude mais ficar no PR, certo? E a minha relação com o Blário Maggi é uma relação fraterna, uma relação de irmão, efetivamente, entendeu? Construímos um grande pedaço da vida juntos, liderados pelo seu André Maggi, pela dona Lúcia Maggi, né? A minha família e a família do Blário sempre tiveram uma estreita relação de amizade, né? Desde a época do Paraná. Então, uma relação muito fraterna. E, obviamente, na política, eu tô tentando agora um caminho, não estou dizendo que é individual, que também não existe esse negócio de caminhar sozinho, certo? Mas estou procurando me posicionar com relação a questões do Estado, questões nacionais, né? Tenho até sido ouvido, né, pelos dirigentes partidários em Brasília. Há a possibilidade de Luiz Antônio Pagô disputar a eleição majoritária pelo PTB ao cargo de governador do estado de Mato Grosso? Não existe essa possibilidade, não existe. Luiz Antônio Pagô será candidato a deputado federal? A deputado federal. Não tem talvez, é sim. A gente tem que ser sincero com a população, claro, certo? Perfeito. Recentemente eu fui alcançado por um processo e que me declararam com improbidade administrativa, certo? Olha, um processo de improbidade administrativa, eu não vou disputar a eleição com um processo de improbidade administrativa nas costas, certo? Os meus advogados falam, não, mas não se preocupe com isso aí você tira de letra. Eu não quero tirar de letra, quer dizer, outra vez, é injusto, certo? Teve um juiz que fez todas as audiências, né? O juiz fez todas as audiências, ouviu todas as testemunhas, aí de uma hora para outra a justiça resolveu apressar uma série de processos, caiu de paraquedas no processo um outro juiz, que não participou, que não viu, que não teve interlocução nenhuma e deu uma sentença. Infelizmente, a própria sentença do juiz é controversa, certo? Então, quer dizer, então o meu talvez, quer dizer, eu quero disputar, eu quero ser candidato a deputado federal, certo? Eu coloquei meu nome à disposição do partido. Agora, eu com um processo de improbidade administrativa, eu não vou disputar. E a improbidade, entre aspas, aí, você tocou aí, acho que praticamente uns 2,5 bilhões a 3 bilhões de recursos frente à Cinfra, educação, só aqui dentro do estado de Mato Grosso. E essa questão parece que é de um poço da rodoviária, na rodovia Manuel Pinheiro, desculpa o termo, não tem o menor cabimento nem lógica uma situação dessa. Não estou aqui como advogado de Luiz Antônio Pagô, não. Estou colocando o que é sincero, né? É muito estranha essa condenação por improbidade, porque num volume de recursos exorbitantes, tratar isso numa obra minúscula, não pela sua importância, é importante o posto ali da rodoviária, da Polícia Rodoviária Estadual, mas não acredito, sob nenhuma hipótese, que possa ter havido irregularidade ali. Não, um detalhe é o seguinte, a Cinfra naquela época, ela não só fazia as obras inerentes à Cinfra, mas também licitava as obras de outra secretaria. Nós recebíamos, porque nós montamos uma equipe, por determinação do governador, montamos uma equipe de licitação. E a obra foi licitada, foi contratada, tinha secretários, os secretários adjuntos que tocavam as obras, né? Cada tipo de obra tinha, nós tínhamos 4 secretários adjuntos dentro da secretaria, né? Então, essa obra foi licitada, contratada, teve um erro, eu reconheço que teve um erro. Qual que foi o erro?
nós inauguramos a obra sem ela estar pronta. Por que que foi? Mas foi um ato simbólico. Era a passagem de ano, praticamente, o início de um novo ano, a retirada do posto da Polícia Militar lá... no trevo da... Lá em cima, não, lá em cima, a retirada dele lá em cima, lá no parque da Chapada dos Guimarães, né? A retirada desse posto, lá perto do Portão do Inferno, exatamente, estava faltando a expressão Portão do Inferno, a retirada, né? Já era uma ação do Ministério Público para nós retirarmos, certo? E a Polícia Militar precisava se instalar. Como a gente estava começando a fazer as instalações, né? A obra para criar não era nem um fato político, que aquilo não tinha pouco a ver com política, mas para criar uma simbologia, um efeito, ela vai ter fiscalização. A partir de hoje vai ter fiscalização. Tanto que a Polícia Militar deslocava os efetivos aqui do quartel da Polícia Rodoviária Estadual, deslocava, na época a Polícia Rodoviária deslocava o efetivo para lá e tocava o processo. E aí, infelizmente, entendeu? Aí só cansado por esse processo, quer dizer, vamos tentar agora reverter. Não tenho dúvida que em outras instâncias você vai reverter isso. Vamos ouvir a opinião do nosso cientista político, teólogo, sociólogo, doutor João Edson. Éder, quando falamos de governo, estamos falando de uma instituição extremamente responsável para com todas as coisas que funcionam dentro da sociedade. O que ocorre? O advento da tecnologia, a informática e a própria velocidade das empresas privadas exige que hoje um governo tenha agilidade, tenha pressa e seja rápido. Acontece que a estrutura do governo que nós temos em todo o Brasil ainda é muito antiga, remonta lá dos anos 80. Num outro período, uma estrutura extremamente burocrática, engessada e com uma dificuldade muito grande. Nós podemos dizer tranquilamente que as coisas ganharam velocidade, as pessoas têm maior velocidade, os negócios numa velocidade impressionante e as coisas públicas numa lentidão ainda da época que nós não tínhamos informática. Por que isso? A questão envolve basicamente o fato de termos pessoas efetivas já em final de carreira e as próprias dificuldades da legislação. O que nós precisamos hoje é essencialmente de velocidade. E nós tivemos exemplos clássicos nisso. No governo Blairo Maggi, por exemplo, o Luiz Antônio Pagô era uma dessas pessoas que dava velocidade. Dar velocidade ao poder público é tudo que a sociedade precisa. Infelizmente, a legislação e as dificuldades da estrutura da máquina ainda não permitem isso. Mas faz-se necessário que os governantes tenham a velocidade do seu tempo, porque o tempo vai correr, independente da burocracia, independente do gesso da legislação. Importante a opinião do João Edson, que fala justamente sobre essa questão de imprimir velocidade e ritmo, né, na questão pública. Mas isso, evidentemente, suscita outros desdobramentos, não é verdade, Pagô? Olha, mas ele tocou numa questão importantíssima. A burocracia está colocando um custo na administração pública incalculável, né? E está atrasando processos, está atrasando projetos, né? E está fazendo com que setores, e aí isso é uma coisa terrível, está fazendo com que setores da sociedade prefiram viver no anonimato, na ilegalidade do que estar legais, porque eles não conseguem superar o processo burocrático. Ele tocou numa questão importantíssima, né? E aí qualquer governo precisa se debruçar em cima disso para tratar essa questão como uma questão diferenciada. Aqui no Mato Grosso, nós empurramos o setor madeireiro para um ostracismo. E essa empurrada do setor madeireiro para o ostracismo foi uma falta de inteligência das nossas autoridades ao lidar com essa questão de leis e principalmente dos nossos burocratas de plantão que estão lá dentro da SEMA, que não conseguiram perceber, quer dizer, em que tempo que estão vivendo, certo? Quer dizer, então, vários setores da sociedade são prejudicados exatamente por causa da burocracia, e essa questão que o João Edson colocou é uma questão realmente muito importante, e os próximos governos, não só estadual, o governo federal tem que se debruçar. Quem conseguiu dar um passo importante em cima disso, mas importante mesmo, e eu vivi esse momento de transformação, foi o governo de Minas Gerais, a administração de Aécio Neves Anastasia,
que eles conseguiram, sabe o famoso nó em pingo d'água? Dá um nó em pingo d'água, uma licença lá é 60 dias, para a estrada, certo? Porque eles consideram aquilo um projeto estratégico, tem leis adequadas para aquilo, as pessoas, as empresas, os projetos têm que se debruçar em cima daquilo e fazer com que aquilo avance. Eu cheguei a trazer o pessoal de Minas para cá para fazer uma palestra dentro da SEMA, rezando para Deus para que efetivamente eles conseguissem colocar na cabeça dos nossos burocratas, quer dizer, o quanto eles conseguiram dar de agilidade lá e que podia resolver aqui. Quer dizer, então é um assunto muito importante que o Estado tem que se debruçar sobre isso. Perfeito. Luiz Antônio Pagô, nascido em 22 de junho de 53, em Veranópolis, veio para Mato Grosso em 1980, desempenhou e desempenha aqui um importante papel na vida pública e na vida privada. E eu queria te fazer 5 perguntas com respostas extremamente objetivas num bate-bola para a gente encerrar a nossa entrevista. O que significa para você Homero Pereira? Bom, Homero Pereira é um companheirão, né? Uma pessoa, eu coloco Homero no mesmo nível de Jonas Pinheiro, certo? Eu tinha uma relação fraterna com o Jonas e eu tinha uma relação fraterna com Homero Pereira, certo? Trabalhamos juntos em muitos projetos, nos apoiamos, né? E realmente é mais um desses amigos que quando se vai, deixa uma imensa saudade e um vácuo. Blairo Maggi. Blairo Maggi, outro irmão, né? De um tirocínio extraordinário, certo? De uma visão muito positiva com relação aos negócios e à sociedade, certo? Muitas vezes até incompreendido por causa disso, ele sabe aquela expressão, objetivo demais, né? Não gosta, se ensina ou não? Não gosta de perder tempo com conversa, né? E às vezes a política não entende isso, sabe? Não entende isso, né? As pessoas gostam de conversar bastante, de serem ouvidas, de poder trocar ideias, e o Blairo acha sempre que ele está com pouco tempo, sabe? Então, ele é muito objetivo. Lúcia Maggi. A dona Lúcia Maggi é uma grande dama, né? Uma dessas grandes damas que passa pela nossa vida com ensinamentos, extremamente católica. Ela, com a sua fé, irradia a fé dos demais. E quando você quer um bom conselho, sente do lado dela, deixa ela pegar na sua mão que ela vai lhe dar um bom conselho. André Maggi. André Maggi, pô, um pai, né? Só isso já resume, né? Um homem que tinha uma visão, eu dizia assim, o seu André enxerga do outro lado da parede, porque aqui na parede todo mundo enxerga, né? O que está na frente, mas ele enxergava mais além, né? Ele conseguia enxergar negócios, ver oportunidades, e tinha uma característica também que aí ele formou um grande grupo com essa característica. Ele sabia se cercar de pessoas competentes, né? Que isso é uma coisa que o Blairo aprendeu. O André Maggi sabia se cercar de pessoas competentes e dava autonomia para essas pessoas competentes. É claro, cobrava resultados, certo? Também acordava 4 horas da manhã, trabalhava até 9 horas da noite, né? Era incansável. Um exemplo de trabalho. Um exemplo de pioneiro de trabalho, um grande homem. Para encerrar, Pagô, 30 segundos. Marinha Brasileira. Pô, a Marinha do Brasil foi uma grande casa. Eu tive vários anos dentro da Marinha, fiz 13 cursos, aprendi muito, né? Eu só saí da Marinha porque meus pais estavam passando por dificuldades no Paraná e aí foi uma opção, né? Mas talvez, se eu não tivesse feito aquele passo, eu talvez não tivesse passado pelo Mato Grosso, né? Quer dizer, não tinha transformado minha vida também, não tinha tido a iniciativa, porque com certeza eu ia seguir carreira até chegar ao almirante, como diz outros, né? E acho que as pessoas que puderem passar pela Marinha, pelo Exército, Aeronáutica, algum período da sua vida, deve, porque são 3 casas dignas, que você aprende muito, você ganha uma visão estratégica do todo, da nação, da inserção na América do Sul, né? Tanto que a oportunidade que eu tive de fazer cursos estratégicos, né? E isso fica para o resto da vida, né? Então, uma grande casa. Como também, eu te digo, aqui no Mato Grosso, especialmente trabalhar na Cinfra, eu me lembro aquele dia nervoso e apavorado entrando na Cinfra, né? O secretário anterior não tinha nem me passou, né? O Oswaldo não me passou, ele simplesmente abandonou a Cinfra e foi embora, né? E eu entrei na Cinfra preocupado, né? A Cinfra
todos aqueles olhares em cima de mim e eu precisando dar respostas que eu não tinha, certo? Quer dizer, e obviamente eles me abraçaram e eu abracei a todos e nós conseguimos fazer a diferença. A diferença de pessoas que nem o Orlandinho, que já se foi num triste acidente, a diferença de um Nilton de Brito, né, uma cabeça privilegiada, né, uma pessoa que sabe liderar pessoas. Então, o governo tem pessoas extraordinárias, né? Nada de terceirizados. Vamos aproveitar a prata da casa que você faz as transformações. Perfeito. Pagô, desejo que você retorne aí em breve, como já retornou, mas com muito mais força, à vida pública, à política. Você é um homem preparado, capacitado e orgulha todos nós mato-grossenses. Muito obrigado, meu amigo Luiz Antônio Pagô, por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje. Éder, olha, para você também, muito obrigado por ter me convidado. Trocamos mensagens, né, porque não conseguimos se falar. Eu estava num lugar, depois eu fui ao Paraguai, depois voltei, fui para a Amazônia, então foi muito difícil da gente entrar em contato, mas eu agradeço estar aqui no teu programa e também quero incentivar você a disputar, sim. Não se abata com os comentários, dispute o cargo eleitoral. Você tem todas as condições de ser deputado estadual, deputado federal, você tem muito a contribuir, você passou por diversas secretarias de governo, aprendeu muita coisa, né? Já está calejado também. Você sabe que, da mesma maneira que a gente tem os que batem nas costas com afago, tem os que batem querendo te machucar, né? Então você já vai endurecendo o lombo, como diz outro, né? Criando uma crosta, né? É verdade. Mas, os que batem no lombo cai sal grosso no chão. É isso aí, né? Então, mas você não deixe de disputar, porque é importante para a sociedade. Cada um dá a sua contribuição e o Mato Grosso ele está num estágio de desenvolvimento, alguns setores do estado está muito avançado, já entraram no terceiro milênio. Outros nós estamos estamos em 1950 ainda, né? Então, quer dizer, eu vejo que pessoas com conhecimento, pessoas com discernimento precisam estar liderando o executivo, o legislativo para as transformações. É hora de regeneração na política, é hora de transformações. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. A felicidade pede. Viva perto de tudo que te faz bem. Viva no condomínio Passem. Sobrados individualizados de alto padrão com 3 suítes, sendo 2 sacadas. Ampla área de lazer com churrasqueira, piscina e minicampo. Faz bem morar perto do verde. Faz bem morar a 5 minutos do centro. Visite o decorado e descubra este lugar. Condomínio Passem, um empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315-3444. Quem é que não gosta de história, gente? Desde que a gente nasce, as nossas mães nos contam história na hora de dormir. Nós crescemos ouvindo a história. Só que essa história gostosa é a história oral, que é totalmente diferente da história escrita. Tudo que eu sei sobre a história de Cuiabá, a história de Mato Grosso, é a história oral. Eu não vi nada em compêndios escolares, eu não vi nada em livros, eu vi isso através do meu grande professor, que foi o grande Rubens de Mendonça. Esse era meu professor de história oral. E é uma pena se perder a história oral. Há poucos dias eu fui convidado, inclusive, por um amigo meu, para ver se eu escrevesse história oral, mas eu não vou escrever, não. Ela é muito perigosa. Boa é essa história escrita, que é institucionalizada, que tem patrocínio, ela é feita com incentivos de governo, realmente publicada pelo governo, é a história dos vencedores. Agora, a história oral é uma delícia. E pela história oral, você fica sabendo coisas do arco da velha. Aqui em Cuiabá, então, a riqueza é muito exuberante com relação aos fatos que ocorreram através da história oral. E Cuiabá tem uma outra coisa que é muito interessante dentro dessa história. Ela é um terreno muito profícuo a se implantar aqui e desenvolver os chamados equívocos históricos. E esses equívocos históricos são pessoas que não têm nada a ver com nada e são verdadeiros
são pessoas idolatradas, são pessoas reverenciadas e são um equívoco de história. O Rubinho Mendonça falava muito sobre isso. Muito obrigado, doutor Gabriel Novis Neves, falando sobre a cultura oral, né? Doutor Gabriel, que nos transmite muita alegria, conhecimento com as suas opiniões e que envolve a cuiabania, e nós, especialmente nesse programa e nos demais daqui para frente, vamos deixar esse quadro sempre no último bloco, porque eu tenho certeza que o nosso Alain Delon de Cuiabá prende a audiência e nos dá um belo retorno junto à sociedade cuiabana. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa.